Senhor Jesus. Amém. Senhor, voltamos nosso coração a Ti. Amém. Senhor, abençoa nosso estudo bíblico. Amém. Abençoa-nos nesta noite. Amém. Venha nos falar a Tua palavra. Amém. Tua palavra que é espírito e é vida. Amém. Senhor, é o que todos nós precisamos. Amém. Senhor, precisamos da Tua presença. Amém. Senhor, nos dê a Tua presença gloriosa. Amém. Tua presença amorosa. Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigado por esta oportunidade. Amém. Nós queremos voltar nosso coração para Ti, Amém. abrir totalmente o nosso ser para o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. tira todas as barreiras do nosso coração, Verdade. prepara o nosso coração Amém. como uma boa terra Amém. para receber a semente da palavra, Amém. também frutificar. Amém. Queremos frutificar em nosso viver, Amém. para que o Senhor possa colher frutos em nossa vida. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós pedimos mais uma vez, Sim. abençoa-nos, Senhor, Amém. dê-nos a Tua presença, Amém. dê-nos a Tua palavra. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, hoje é dia 5 de outubro de 2023. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico de Mateus. Estamos no capítulo 20. Na semana anterior que nós fizemos o estudo, nós falamos dos versículos 1 até o 16, que é a parábola dos trabalhadores da vinha do Senhor. Nós vamos reler esses versículos e falar um pouco mais a respeito, e depois a gente prossegue nos outros versículos desse capítulo, tá bom? Amém? Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 1 até o 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, o Senhor falou essa parábola logo após Pedro perguntar para o Senhor o que seria deles que tinham deixado tudo para seguir o Senhor. Então Pedro tinha uma mentalidade meio comercial, né? Quanto é que eu ganho nisso? Certo? E aí o Senhor falou no último versículo de Mateus 19, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Essa parábola vem para o Senhor explicar o que ele quis dizer com
muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Tanto é que ela termina com essa mesma frase, né? O versículo 16 fala isso. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, tá? O que quer dizer isso? Nós já falamos um pouco, mas vamos explorar um pouquinho mais essa parábola. O Senhor usava de parábolas para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando das coisas espirituais, tá certo? Então o Senhor usava dessas figuras, dessas analogias para tentar abrir um pouco a visão dos discípulos e para que eles entendessem. Então essa narrativa dessa parábola veio por causa da pergunta do Pedro. O que nós ganhamos? Qual é a nossa recompensa? Parece que o homem sempre pensa nisso, não é? E o Senhor Jesus então falou dessa vinha. A vinha é o quê? Se a gente for ver lá em Isaías capítulo 5, ele fala da vinha do Senhor, que a vinha é o povo de Israel, o povo de Judá, é a vinha predileta do Senhor, tal. Então essa vinha, para quem está ouvindo aqui, não era algo assim totalmente desconhecido, porque deviam ter lido já Isaías, outros livros lá que falam da vinha do Senhor. Então eles entenderiam que essa vinha é o reino de Deus. Está dando para entender? É trabalhar para a edificação do reino de Deus, é trabalhar para o reino, é trabalhar para o Senhor. Então a vinha está ligada ao reino de Deus. Amém? Amém. E a vinha também vai ser citada em outras parábolas. É bom a gente já saber que vem outras parábolas por aí falando da vinha também. Esse homem que saiu para contratar é o dono da casa, o dono da vinha, e ele saiu para contratar trabalhadores para a vinha. Quem é esse homem? É Cristo, né? Cristo é o dono da vinha, Cristo é esse que contrata, esse que chama. E a jornada de trabalho da vinha diz respeito ao tempo da era da igreja. Ok? Estamos nos situando? Então, esse dia, essa jornada de trabalho, ela está sendo comparada à era da igreja. E aí tem trabalhadores que foram chamados logo no começo, tem trabalhadores que foram chamados depois, ao longo dessa era, e trabalhadores que serão chamados ou foram chamados na última hora, certo? E chega um momento em que encerra a jornada de trabalho e aí vem a hora do acerto de contas. Pois bem, essa jornada, então, ela representa a era da igreja. Os primeiros trabalhadores, quem são? Os apóstolos. Os que foram chamados logo no início, tá certo? São os apóstolos mesmo. E ao longo dessa história da igreja, muitas pessoas foram chamadas, muitos trabalhadores. E eu pergunto, nós também fomos chamados para vir ou não? Sim, graças Fomos a ou Deus. não? Então nós também devemos ser trabalhadores na vinha. Esse Senhor, ele tem um desejo, que essa vinha seja bem cuidada, que essa vinha também produza os devidos frutos, tá certo? Isso tem outras parábolas falando disso. E ele contrata trabalhadores para vir, ou seja, o Senhor chama os seus servos para a igreja, para a edificação da igreja, para trabalhar no reino dos céus, ou no reino de Deus, certo? Então, os primeiros trabalhadores, como vocês falaram, são os apóstolos. E aí a gente vê, os apóstolos estão trabalhando ainda? O que vocês falam? Não, né? Não aqueles, né? Não. Então, mas eu digo, aqueles apóstolos lá do começo estão trabalhando ainda? Então, assim, o que acontece nessa vinha? Vou explicar dessa maneira, vou falar dessa maneira. O que cada um pôs nessa vinha
vai permanecer, vai ser cumulativo. Não é cumulativo? Sim. Então o trabalho desses apóstolos não faz parte? Faz parte. Sim. E aí quem veio depois também não pôs o seu legado ali, a sua parte, não fez a sua contribuição? Também fez. Vamos falar assim, chegou uma hora que vieram os valdenses, por exemplo. Os valdenses no século XII, século XI, e distribuíram escrituras. Tiveram parte nesse trabalho? Sim. Claro que tem muitos outros que a gente nem sabe o que fizeram, mas alguma coisa fizeram. E aí, essa vinha, então, vamos falar, a igreja, ela está sendo edificada de uma maneira cumulativa. Cada um dá a sua porção, como diria o irmão Li, por exemplo. Nós estamos, o irmão Li, o irmão Mi, nós estamos firmados sobre os ombros dos irmãos do passado. Sim. Então os irmãos do passado deram a sua contribuição. Agora precisamos ter todas as revelações que eles já tiveram? Não. Certo? Já foi visto, já foi ganho, já faz parte da vida da igreja, aquilo que foi ganho, nós vamos prosseguindo. E o Senhor vai dando mais coisas para nós. Tá certo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo colocar? Então a igreja hoje, ela deve muito aos trabalhadores das primeiras horas, da primeira hora, da terceira hora, da nona hora, etc. e tal. Martinho Lutero teve parte? Sim, teve parte. É a reforma. Perdeu a reforma e começou de novo outra coisa. Quando você entrou, vamos falar assim, quando você entrou na vinha, a história da reforma já não estava lá? Já estava, já tinha acontecido tudo. Teve uma outra reforma, vamos falar assim, por parte dos Irmãos Unidos, também faz parte. Então veja, nós estamos chegando agora, vamos dizer assim, nós podemos, olha só o que eu vou falar, e acho que é isso mesmo, né? Nós podemos ser os trabalhadores da 1ª hora. O que acontece? Daqui a pouco o dono da vinha vem para acertar as contas, certo? Para retribuir. Então aqui está sendo visto de uma maneira bem positiva, né? Porque ele combinou um denário e ele vai pagar um denário. E o mesmo, a mesma recompensa, o mesmo salário é para todos. Os últimos serão os primeiros. Então vamos falar assim, quem trabalhou na vinha, de acordo com o combinado, vamos falar assim, ganhou quanto? Um denário. O que seria esse denário quando o Senhor voltar? O reino. Galardão, o reino. É isso mesmo. Então, quem trabalhou lá no começo vai ganhar mais do que o reino? Não é verdade? Graças ao Senhor. Amém. Então, hoje, irmãos, a gente tem que ver o seguinte. O Senhor tem um foco. O Senhor tem um desejo. O Senhor tem uma vontade. Isso está ligado à sua vinha. A edificação da igreja. Tá certo? E o Senhor chamou. Se você for ver aqui nessa palavra, o que ele fez? Ele fez duas coisas, não foi? Qual foi? Chamou e pagou. Chamou e pagou. Contratou e pagou. Então, eu creio assim, nós devemos ver que Deus, Ele faz essa obra de nos chamar. Nós somos chamados. A igreja, o significado da palavra igreja é o quê? Da palavra em si mesmo, da palavra em grego é eclesia. É o quê? Eclesia está ligado a essa palavra chamar. Chamados. Ek, para fora. Nós fomos chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo, da praça. Certo? Nós fomos chamados para fora da praça. Vocês estavam na praça aqui o dia inteiro porque ninguém nos contratou. Não? Está contratado. Então veja, o Senhor, o que Ele mais quer fazer é contratar pessoas. Amém, Senhor Jesus. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, o que nós estamos fazendo? Contratando.
Contratando pessoas. É isso mesmo. Amém. Estamos procurando pessoas para virem para a vinha. E, na verdade, quem é que está contratando? É o próprio Senhor. Amém. Não é verdade? Então, irmãos, nós somos a igreja chamados por Deus. Esse chamamento do Senhor é muito importante. Ao longo da história, o Senhor fez sucessivas chamadas, não é? E ainda parou de chamar? Acho que ainda não, né? Ainda não. Então nós podemos ser dá um décimo na hora, mas ainda, mesmo esses dá um décimo na hora, tem que continuar chamando ainda. Sim. Tá bom? Então, ó, Mateus 28. Fomos chamados para trabalhar na vinha. Mateus 28. Versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, esse é um chamamento, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia por todas as nações. Chegou no Brasil. Chegou até a nação de Piracicaba. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No capítulo 9 de Mateus, o Senhor também fala o seguinte, 9:35, fala assim. Aqui, Mateus 28, é o Senhor ressurreto já tinha morrido e ressuscitado. Ele faz esse chamamento é um envio ao mesmo tempo, né? No 9:35 era o Senhor que estava fazendo a obra praticamente sozinho, os outros estavam acompanhando, né? Mas fala assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Certo? Então o Senhor se preocupa com o quê? Com a seara, se preocupa com a sua vinha. Ela precisa de trabalhadores. Por isso o Senhor fala no 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Atos capítulo 2, tudo isso é o Senhor chamando, né? Fala assim, logo no começo, quando Pedro, 2:38, quando Pedro pregou o evangelho ali para as pessoas, tinha muitas pessoas ali, cerca de 3.000 pessoas creram, mas muito mais ouviu. Aí no versículo 38 ele responde àqueles que perguntaram o que eles deviam fazer. Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Então aqueles também eram trabalhadores da primeira hora também, não é? Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o Senhor ainda chamaria muitos mais. E nós fazemos parte desse chamado. Efésios 4, 1. Efésios capítulo 4, versículo 1.
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocação, ao chamado que vocês receberam, ao chamado que fostes chamados, podia falar assim, né? Nós fomos chamados. Amém. E agora como nós devemos proceder? Tem um chamamento, nós devemos andar de modo digno, condizente com esse chamamento. Os que foram chamados para a vinha, é para fazer o quê? Trabalhar na vinha, certo? Então isso condizia com o chamado, trabalhar na vinha. Nós também fomos chamados para trabalhar na vinha. Então nós devemos andar de modo digno do nosso chamamento. Olha, os versículos 11 e 12 dizem o seguinte, no mesmo capítulo de Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Desempenho do seu serviço aqui, o melhor é para a obra do seu ministério, que é para a edificação do corpo de Cristo. Entenderam o que significa aqui? Tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor e mestre, tem essas pessoas dotadas, vamos falar assim, que têm experiência, tem. São irmãos, mas eles devem fazer o quê? Eles devem visar o aperfeiçoamento de todos os santos. Para quê? Para que todos os santos façam a obra do ministério. Amém. Participem da obra do ministério. Então, essa é uma coisa importante que nós precisamos entender e ver. O Senhor não quer clérigos e leigos. Existe esse pensamento na religião, não existe? Os clérigos são os que estão capacitados para servir a Deus. Os leigos ficam no banco e escutam aí o que nós vamos falar. Deus não quer isso. Deus não fala, em maneira alguma, Deus fala de clérigos e leigos. No Novo Testamento não tem nada disso. Todos nós devemos fazer a obra do ministério. Amém. Qual é a obra do ministério? É a edificação do corpo de Cristo. Então, é trabalhador. Esse termo é um bom termo, né? É trabalhador. Não é para ficar vendo a vinha, apreciando a vinha. É para trabalhar na vinha. É para botar a mão na obra. Mão na massa. Então, por que existem esses irmãos que são dotados, vamos falar, são presentes para a igreja? Porque eles podem nos ajudar a servir. Amém? Amém. Nos ajudar na obra do ministério. Ministério é serviço. E quando falo de ministério aqui, é o ministério da Nova Aliança, do Novo Testamento. O que faz esse ministério? É o ministério do fulano de tal? Não, esquece isso. É um ministério do corpo de Cristo. É edificar o próprio corpo de Cristo. Amém. Vamos lá, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, repitam comigo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, repitam comigo, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quem é que opera? Todo o corpo. Auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você faz parte ou não faz? Você é uma parte ou não é? Coopera, trabalha, você tem a sua porção para entregar. Então, todos nós, graças a Deus, fomos chamados. Amém. E agora precisamos andar de modo digno do nosso chamamento. Servir. Amém? Amém. Como que nós podemos servir? Irmãos, podemos servir de tantas maneiras. A porta está escancarada.
Nós podemos servir no nosso dia a dia, levando as pessoas ao Senhor, aonde nós estivermos, falar do Senhor, pregar o Evangelho. Posso orar por você, entendeu? Levar um jornal, Árvore da Vida, levar um livro, ler um trecho da Bíblia com a pessoa, convidar para uma reunião. É uma obra ou não é? Faz parte ou não faz? Faz. Então, irmãos, essa porta está muito aberta. Trabalhos práticos também. Arrumar cadeira. É preciso ou não? Sim. Imagine você chegar lá no local de reunião e não tem cadeira para sentar. Atrapalha ou não? Às vezes até a questão do ar-condicionado, né? Se está muito quente, não tem quem ligou o ar, quem cuida disso, aí ninguém aguenta, né? Então tudo, irmãos, é para cooperar. Amém. Nós podemos servir o Senhor nas questões práticas, nas questões espirituais. Amém? Amém. Então, Ninguém precisa estar desocupado. ninguém pode estar desocupado. Ninguém precisa ficar na praça. Você está na praça, ninguém me contratou. No nosso caso não é verdade. Né? O Senhor nos contratou. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Então os trabalhadores são chamados até o final da jornada, que é o final da era da igreja. E nesse momento o Senhor vai voltar e vai acertar as contas com os trabalhadores. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Isso. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Olha aqui agora. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Tribunal de Deus. Tá? Então todos nós vamos comparecer perante. E o que vai acontecer? 2 Coríntios 5:10. Segunda Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos servindo, nós estamos trabalhando, nós estamos colocando nossa justa cooperação. Então, nós vamos receber conforme o que nós vamos fazer. Olha, vamos ler um versículo aqui. 1 Coríntios 3. Versículo 10. Fala assim. Vamos começar no 9 aqui, ó. O 9 diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que nós somos de Deus? Cooperadores. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E aí vai, mas eu quero dizer, cada um veja como edifica. Cada um está edificando. Aqui fala de madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. São duas categorias de materiais. Madeira, feno e palha passa pelo fogo? Queima.
ouro, prata e pedras preciosas passa pelo fogo? Purifica. Passa e passa purificado. Não é verdade? Então, se o que a gente está colocando é madeira, feno e palha, isso diz respeito a coisas naturais, coisas do homem. Vamos falar assim, minha ideia, tem uma ideia boa para a igreja. Sabe o que essa ideia é? Madeira, feno, palha. Não tenho ideia nenhuma. Senhor, o que eu tenho que fazer? O Senhor mostra para você. Sabe o que é isso? É ouro, prata e pedras preciosas. Nós temos que fazer segundo Deus. Amém. No Espírito. Não é em nós mesmos. É no Espírito. Por isso nós temos que depender muito do Senhor, né? Então, por um lado, nós temos que edificar a tenda. Por outro lado, cada um veja como edifica. Como é que você está participando disso? Então, tem que ser com ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Ó Senhor Jesus. Bom, nós temos que caminhar aqui, senão a gente vai entrar. Ó Senhor Jesus. A igreja sempre passa por ataques, né, irmãos? Sempre passa por situações, mas ao longo da igreja tem aqueles que deram as suas contribuições, como eu já falei, e agora chegou a nossa hora. Também, se nós não formos os trabalhadores da última hora, tá? O que nós vamos deixar para quem vem? Tem que ser algo sólido, tá bom? Deixar nossos ombros. Sim, eu deixar nossos legados para quem vem. E que possa trazer o Senhor de volta. Amém. Amém? Amém. Então percebe, eu estava lendo essa palavra, eu estava vendo, né? A igreja, ela é uma história, certo? Ela vai sendo edificada por todos nós, por todos os irmãos. A gente conhece algumas coisas que estão registradas em livros, mas quanta coisa não está registrada. Mas faz parte dessa edificação? Faz parte. Ó Senhor Jesus. Poderia falar assim, algo que poderia passar batido, mas não passou, né? Não passou porque tem um registro disso. Mas uma menina chamada Mary Jones, por exemplo. Alguém já ouviu falar da história da Bíblia de Mary Jones? Então, é uma historinha, é real, isso é verdade. Mas é uma menina que queria uma Bíblia, uma mocinha. Não tinha Bíblia, ela andou, caminhou, não sei quantos quilômetros, não lembro mais, a pé, descalça, economizou para ir comprar Bíblia num determinado lugar, chegou lá quase que não tinha Bíblia. E por causa desse sentimento dela surgiu, brotou no coração de outras pessoas o desejo de criar uma sociedade bíblica para fazer com que a Bíblia, a impressão da Bíblia fosse mais ágil, mais acessível. E hoje, todos nós temos Bíblia de uma maneira tão fácil. As irmãs estão lendo Bíblia agora na Bíblia King James, no ano que vem quer ler em outra versão, e já tem outra versão. Moleza, né? Já pensou falar para Mary Jones, nós temos aqui a King James, a NAA, a RA, qual que você quer? O quê? Né? Mas ela, uma contribuição, não foi? Foi uma contribuição. Não, mas é isso que eu digo. Poderia passar batido, mas foi registrado. Mas quantas histórias desse tipo não aconteceram ao longo da vida da igreja? E às vezes não está registrado, mas teve a sua contribuição. Amém. Então, irmãos, nós não precisamos querer também deixar um nome. É isso que eu queria falar. Não precisa deixar um nome registrado. Ó, eu, Alexandre, fiz isso, fiz aquilo. Não. Deixa o legado. Deixa a sua porção. E essa porção ainda tem que ser Cristo. Certo? Tem que ser ouro, prata e pedras preciosas. Porque se for o seu nome mesmo, aí é madeira, feno e palha. Vai torrar. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então hoje nós podemos ser os trabalhadores da última hora, podemos ser. E quem sabe. Então, assim, para exemplificar, parece aquela corrida de revezamento, né? Já viram aquela corrida de revezamento?
passa o bastão. Então o primeiro que sai, pegou o bastão, sai correndo, tá? Chega pro outro, passa o bastão, o outro pega, sai correndo. Tá? E, na verdade, os últimos são os melhores corredores. Eles deixam sempre os melhores corredores por último. Hein, Humberto? Você seria primeiro, segundo, terceiro ou o último? O último? Não. Sem dúvida. Uma gazela. Então, mas é isso. Quem sabe o bastão não está na nossa mão para cruzar a linha final. Ó, Senhor Jesus. Que está na nossa mão, tá. É. Não se vamos passar para outro, mas que está na nossa mão, tá. Hebreus 12. Também não é para ficar parado, né? Hebreus 12, 1 e 2, fala assim. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Tá bom. Amém. Olhando para quem? Para Jesus. O autor e consumador da fé, Jesus. Então, irmãos, vamos correr. Amém. Nós podemos fechar essa corrida. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Ah, Senhor Jesus. Amém. Então nós podemos receber a nossa salvação. Eu vou ler uma frase aqui. Nós recebemos a salvação pela graça. E podemos receber a recompensa pelo desfrute da graça. Amém. Amém. Deu para entender? Quanto você pagou para ser salvo? Deus fez tudo. Você creu em Deus, você é salvo. Agora a recompensa é o quê? A graça que nós recebemos, desfrutar de Deus, esse pode ser o que nós precisamos fazer hoje, desfrutar da graça para receber o galardão. Amém. O que é desfrutar da graça? Desfrutar de toda a riqueza do Senhor. Amém. Amém? Então 1 Coríntios 15, 10. Falando em corrida aqui, ó. Paulo também correu, trabalhou. Amém. 15, 10. Ó Senhor Jesus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que é a graça de Deus comigo? É eu trabalhar, é eu servir no desfrute do Senhor. Amém. Com o Senhor. Amém. Não é em mim mesmo, mas é no Senhor. Amém. Então a graça de Deus que me foi concedida não se tornou o quê? Vã. Van? Não se tornou o quê, Van? Senhor, vã. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais. Então o que quer dizer isso? Nós temos a graça na salvação e a graça precisa trabalhar em nós para nós produzirmos frutos para o Senhor. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso foge um pouco do nosso conceito natural, Sim. mas para o Senhor todos serão recompensados. Aleluia. Quem faz a justiça é Ele, aquilo que Ele combina, Ele cumpre, Amém. nós não temos dúvida nenhuma disso, não é verdade? Então, aí questionar lá, achei que ia receber mais. Não, peraí, o que eu combinei? O combinado é o justo, né? Não tem uma palavra assim, o combinado é o justo. Se você combinou tal coisa, é o justo. Quando você vai num supermercado e está escrito lá, esse produto custa R$ 6,50, você vai no caixa
é 8, 10 reais que vai passar ali, você fala assim, não, lá está 6,50. O que significa? É a mesma coisa falar, lá está combinado que é 6,50. Está escrito. Esse é o combinado. Então o justo é aquilo que está escrito lá. Não é assim que a gente faz no supermercado? E quantas vezes não está errado na hora que a gente vai passar, né? Vai buscar etiquetinha lá. Mas o justo é o combinado. O que o Senhor combina, Ele cumpre. Amém. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, vamos caminhar aqui então. Versículos. Tá bom? Essa questão da parábola está resolvida. Amém. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso a gente vai falar numa outra ocasião, tá? Versículo 17, Mateus 19, 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. O Senhor já falou isso para os discípulos? Já, né? O Senhor está reforçando aqui, o Senhor está mostrando que o caminho que ele tinha que seguir era para Jerusalém, o caminho da cruz. Ele iria sofrer, ele ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, ia ser condenado à morte, ia ser entregue para os gentios. Quais são os gentios? São os romanos, né? Então os soldados bateram no Senhor, cuspir. A gente vai ver isso aí mais para frente. Tudo isso aí a gente vai ver com detalhes, se Deus quiser. Mas o Senhor está falando, ó, nós vamos fazer isso aí, nós vamos subir para Jerusalém, mas no terceiro dia vai haver a ressurreição. Ó Senhor Jesus. Eles entenderam? Eles compreenderam? Não. Então, quando chegou o terceiro dia, era para ter, essa turma era para estar tudo ali do lado do túmulo do Senhor, não era para estar não? Bom, aqui que foi colocado, domingo hoje, vamos lá, né? Mas quem que estava lá? Só tinha as mulheres lá, né? Que foram para embalsamar, né? Sim, mas sim, elas foram lá para embalsamar, mas só tinha as mulheres lá, né? Não tinha nenhum dos discípulos. Pelo contrário, eles estavam fazendo o quê? Trancado com medo. E ainda duvidaram. Então eles entenderam o que o Senhor falou? Eles creram no que o Senhor falou? Também não. Então, é assim. Vamos entender o seguinte: nós ainda somos muito naturais. É a terceira vez que o Senhor fala essas mesmas coisas. Mas o homem é muito natural. É difícil de entender as coisas de Deus, os caminhos de Deus. Qual é o caminho de Jesus aqui? É a cruz. Ele podia evitar Jerusalém? Podia? Naturalmente falando? Senhor, o Senhor está falando que então não vamos para Jerusalém, né? Mas o Senhor falou, não, nós temos que ir lá. Por quê? Por causa da nossa redenção. Amém? Bom, domingo nós vamos falar sobre isso também, tá? Na reunião da igreja, tá? Mas é isso. Vamos falar assim, vamos aprender essa lição também. Muitas vezes o Senhor fala conosco e a gente não entende. Sim. Não é verdade? Sim. E precisamos reconhecer isso aí. É verdade. Às vezes a gente acha que entendeu tudo. Não seja tão cheio de si, não. Se esvazie. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma coisa que cristão precisa é ter visão espiritual. O que você está fazendo?
como você está vivendo a vida cristã. Peço para o Senhor, Senhor, me dá visão espiritual. Eu preciso ver, eu preciso ter discernimento espiritual. É muito fácil a gente ouvir muitas doutrinas da Bíblia. E às vezes muitas dessas doutrinas da Bíblia está carregada também de conceitos naturais. O que nós precisamos ouvir é a palavra de Deus, sem dúvida. Mas a palavra de Deus pura. Às vezes a gente ouve carregada de conceito. Às vezes a gente ouve e a gente carrega de conceito. É verdade ou não? É como se eu tivesse um óculos, certo? Aqui o óculos é incolor, não é? Mas se o óculos fosse verde, uma lente verde, eu ia enxergar tudo verde. Por quê? Esse verde representa os meus conceitos. Então, em vez de ver as coisas transparentes, né, incolor, através de uma lente incolor, eu vejo através de uma lente que a minha lente é verde, eu vejo tudo verde. Então, esse muitas vezes é o nosso problema. A gente precisa descarregar, limpar a lente, descarregar nossa religião, descarregar nossos conceitos, nossos preconceitos, nossas ideias humanas naturais, para entender o que o Senhor está falando. Às vezes não é fácil, né? Às vezes não é fácil. Ó Senhor Jesus, mas nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos dê uma visão clara. Amém. Amém. Versículo 20. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas vou ler esse trecho. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. A mulher de Zebedeu é a mãe do Tiago e do João. É a irmã de Maria? Certo? Que é o quê? Irmã de Maria. Exatamente. Presta atenção, ela é tia de Jesus. Certo? Então, teoricamente, naturalmente, afetivamente falando, é alguém que tem influência, tem parentesco, né? É para ter influência sobre quem? Sobre o sobrinho. Bom, pensava que teria, né? Novamente os nossos conceitos. E adorando, ainda que adorou, né? Pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos, que são seus primos, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, presta atenção, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, isso aqui é uma lição para nós de humildade. Eles queriam ter uma posição. Mandar a mãe falar com mãe, fala com Jesus lá. Um sentar à direita, outro à esquerda. Olha que legal, né? Um lugar de destaque, de honra, tal, no reino. Aí o Senhor falou, vocês não estão sabendo que vocês estão. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber?
Eles falaram, pô, né? Vocês vão beber. Eles beberam mesmo, né? Assim, em termos de se tornaram mártires também e tal. Sofreram também. Mas essa questão, o Senhor falou que isso compete a quem? Ao meu Pai, o Pai Celeste. É uma coisa do Espírito, uma coisa espiritual, não é uma coisa natural. Não é uma coisa de primo. É uma coisa de Deus, do Deus Pai. É Ele que vai fazer isso ou aquilo. Então, vocês não estão entendendo. Aí ele fala, entre os povos, né? Como ele fala aqui? Os governadores dos povos os dominam as pessoas. Estão por cima. É isso que acontece, não é? Sim. E sem contar os abusos, etc. E tal. E fala, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele falou, não é assim entre nós. Irmãos, entre nós não tem hierarquia. Não tem quem é maior, quem é menor. Os irmãos podem ver a palavra de domingo, né? Um escravo creu no Senhor, Onésimo, e ele tinha roubado o seu Senhor até, mas agora ele se converteu. E Paulo falou para ele, recebe muito acima de escravo. Recebe agora como um irmão caríssimo. Sabe o que significa isso? Irmãos, todos nós devemos ser irmãos caríssimos. Amém. Tendo o mesmo amor para com todos. Amém. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Considerai os outros superiores a si mesmo. Certo? Esse é o coração do Senhor. O Senhor, João 13, sabe o que o Senhor fez? Um dia nós vamos ler João 13, mas eu vou falar por si. O Senhor entrou na casa, eles iam comer ali, naquela casa. Ele pegou uma toalhinha, pegou a bacia e foi lavar o pé de todos os discípulos. Ninguém foi lavar o pé do Senhor. Eu acho que isso por si só mostra a simplicidade de Jesus. Amém. Se Jesus fosse uma pessoa cheia de história, cheia de pompa, ele ia ficar lá na porta. Entra, Jesus. Não, estou esperando alguém vir lavar meu pé. Quem era mais importante ali? Jesus era mais importante, sempre foi. Mas ele não agiu assim. Ele pegou a bacia e foi lavar o pé. Aí alguém falou, mestre, não faz isso. Vocês me chamam de mestre? Eu sou mestre mesmo. Mas se eu fiz isso, vocês devem fazer. Então, naquele momento, o Senhor fez uma encenação, né? Para eles entenderem que a gente tem que se humilhar para servir os irmãos. Amém, irmão? Amém. É bonito isso ou não? Filemão fez o pedido de Paulo. Filemão atendeu o pedido de Paulo. Até a gente falou, né? Ele podia ter rasgado a carta, ninguém ia saber nada disso, né? Mas a carta está aí, faz parte da palavra de Deus. Então ele atendeu a solicitação de Paulo. E Filemão e Onésimo foi um irmão que cresceu em vida, deu fruto e se tornou até mesmo um presbítero, né? Um cooperador, alguém que cuida da igreja, cuida dos irmãos. Então, irmãos, em termos de posição, a gente não deve pensar assim na igreja. A gente deve pensar em servir. Amém, Senhor Jesus. Servir. A gente sabe que não é bem assim, né? Nem todos cristãos pensam assim. Infelizmente, né? Infelizmente, Humberto. Não, é verdade, você tem razão. Por quê? É o conceito. É a lente verde. A gente vê que alguém que serve o Senhor não deve ter ambição no mundo, nem de bens, nem nada, nem aspiração de ter um nome, de ser famoso, nada disso. Irmãos, quanto menos famoso é melhor.
Nós tivemos entre nós um irmão que nos serviu por 40 e tantos anos, que é o pai do Pedro Dong, né? O irmão Dong. Vou falar para vocês, ele vinha de uma maneira tão simples para nos ajudar, para compartilhar a palavra. Às vezes ele vinha com uma sacolinha. Vinha de São Paulo lá com uma sacolinha, uma troca de camisa, não sei o quê, e a Bíblia dentro, uma sacolinha de papel, não é? E fim de papo. Tinha. Ele queria ficar na casa dos irmãos. Ficava na casa dos irmãos. Depois, no final da vida dele, começou a pôr em hotel, porque tinha que ter um ajudante também e tal, né? Mas nunca exigiu nada, nem carro, vão para buscar, nada disso. Às vezes, como tinha um irmão que vinha de São Paulo também, ele é piracicabano, mas ele trabalha lá na editora, e ele vinha com o carrinho dele para cá, o irmão Dono falou, não, eu volto com o Messias, né? Chamava Messias, meu irmão, eu volto com o Messias. E ia com o Messias lá, um carrinho meio caindo aos pedaços, ia junto. Esse é o irmão Dono, você colocasse na mesa, ele ia comer. A não ser alguma coisa que ele não pudesse comer por causa da saúde. Mas ele comia de tudo, praticamente. Tudo. Peixe, muito mais. Cabeça de vaca. Foi em lugares. Não tinha lugar para dormir. Dormia em cima da mesa. Entendeu? Então, irmãos, esse é um irmão que viveu para servir. Ele era muito rico lá na China. E só foi dando, só foi entregando, só foi ajudando igreja aqui, irmão ali, não sei o que. É um exemplo. Então, uma vez a gente fez um reconhecimento para ele. Demos uma plaquinha, certo? Isso depois de 40 anos. Fizemos uma plaquinha para ele. Escrito mais ou menos assim. Nós somos a carta escrita por seu ministério, né? Que a igreja de Piracicaba foi bastante ajudada, foi levantada praticamente pelo irmão Dono. E aí, nossa história jamais... ninguém jamais apagará a nossa história. Né? E demos para ele. Mas para ele receber aquilo lá, ele falou, irmão, assim, parem com isso, não tem nada disso. Para, né? É até difícil você agradecer ele, você reconhecer ele. Ele não queria. Ele não queria. Não queria. Mas assim, a gente só fez isso depois de muitos anos, como assim, não como uma homenagem em si do homem, mas um reconhecimento de um irmão que serviu o Senhor, serviu a gente aqui. Amém? É difícil às vezes separar, né? Idolatrar uma pessoa, tal. Não foi nesse sentido. Mas foi no sentido de reconhecer e falar obrigado. Vamos falar assim. Tem que reconhecer também, né? Coisa sendo feita, lógico. Mas tem gente, né, Humberto, por muito menos que isso, já quer crescer, já quer pompa e circunstância. Né? Já vi pessoas que foram servir para ele um copo e falaram, não quero esse copo, eu quero um copo de cristal. Não tomo copo, eu não tomo água em copo de vidro. É assim. Bom, não preciso ficar falando muito, que vocês conhecem bastante história. Amém, irmãos? Então vamos parar por aqui. Amém. Mas acho que é uma lição aqui, né? Não devemos ter nenhuma ambição. Nós queremos servir o Senhor. Amém. Ser trabalhador na vinha é a nossa ocupação. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém.